Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E dessa vez nós vamos para a França, para uma cidade que eu particularmente nunca tinha ouvido falar e eu chuto que você também não. Ela se chama Clermont-Ferrand. Eu espero que eu tenha pronunciado isso corretamente. Uma cidade relativamente pequena, se a gente for comparar com a cidade que a nossa convidada, a Lilian, veio, que é o Rio de Janeiro. E bom, a Lilian, ela é formada em engenharia química lá em Niterói e ela trabalhou um tempo lá no Rio, trabalhou um tempo no Piauí, acabou voltando pro Rio e trabalhando numa empresa grande, uma multinacional. Depois de um tempo trabalhando nessa empresa, geralmente nessas empresas grandes assim, acontece de abrir algumas oportunidades pra você ir pra fora, e rolou uma oportunidade dessa pra Lilian. É um caso um pouco diferente das outras pessoas que a gente já conversou aqui, porque a Lilian foi viver lá na França com uma data já de ida e de volta. Ela foi meio que passar um período de treinamento pra pegar experiência em algumas áreas específicas, em algumas tarefas específicas, mas ela acabou ficando mais tempo do que era esperado, do que era planejado. Só que esse tempo que ela viveu lá e que ela ainda vive lá, ela passou por várias coisas e várias experiências legais e diferentes, e como sempre a gente vai saber como é viver lá, como é o período de adaptação, como é ganhar o salário de lá e viver por lá, e como é interagir com os franceses e fazer amizades e por aí vai. E você também vai descobrir nesse episódio qual é o maior palavrão francês para as crianças. E para essa conversa de hoje, estamos sempre com ele aqui, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Salut, Gabs, mon amour. Hoje a gente tá indo na França. Como é que você tá, Lilian? Tudo bem, e você? Tranquilo. Já adianto que francês é uma das línguas que eu tenho muita dificuldade em entender qualquer coisa. On peut parler en français, si vous voulez. Pas de souci, hein? Você não é o único. Bom, galera, como sempre, só rapidinho nosso jabazinho especial aqui, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, alemão, russo, polonês, grego e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Lilian, eu queria que você começasse contando um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de formação e como é que você foi parar aí na França? Eu sou engenheira química, me formei pela UF em Niterói, morava no Rio. Eu vim parar na França porque eu trabalho numa multinacional francesa. Eu trabalho há 16 anos lá já. Antes eu trabalhei no Piauí durante 3 anos. Eu sou engenheira química, mas o meu foco era mais a parte de qualidade. Trabalhei 3 anos na parte de qualidade e depois, quando eu voltei para o Rio, eu entrei nessa empresa em 2003 e trabalho na área técnica. Uma empresa como essa, que é uma empresa bem grande, as oportunidades de você crescer são grandes, né? Aparece sempre. Então, no meu caso específico, eu trabalhava muito com a França. Por ser uma multinacional, você trabalha direto com a França, com os Estados Unidos, com vários países. E surgiu a oportunidade pelo meu chefe de passar uma temporada de 4 anos na França como treinamento para aumentar meu conhecimento e voltar para o Brasil com um conhecimento maior. E já tem 5 anos e meio que a gente está aqui. Então decidiu não voltar ou foi uma extensão mesmo? Foi uma extensão. Pela qualidade de vida, a gente preferia até ficar, mas a gente volta no final do ano. Pro Brasil? Pro Brasil. Ah, entendi. Então você já tá com data pra voltar. Estou. Entendi. Que é o contrário, porque tem vários tipos de expatriação. No meu caso, era uma expatriação para formação com data específica para volta. Porém, a gente estendeu quase 2 anos o prazo total. Entendi. Você falou que ficou quanto tempo aí? 5 anos e meio? 5 anos e meio. Eu cheguei aqui em abril de 2014. Veio a família toda, porque no final não é uma decisão individual, é uma decisão da família. E já tem 5 anos e meio. A minha filha tem mais tempo que ela vive na França do que no Brasil. Olha só. E como é que foi esse processo de ir pra aí, se adaptar à vida aí? Foi fácil? Não, o início sempre é muito difícil.
mesmo pra gente que, como expatriado, as condições são outras. A gente vem com muitas garantias. Você vem com hospedagem, você vem com várias ajudas, mas mesmo assim é complicado, porque a gente veio, a minha filha tinha 1 ano e 8 meses, e ela não falava nem português direito ainda. O meu marido não falava francês, e eu cheguei num dia, eu comecei a trabalhar 2 dias depois. A vantagem é que é uma empresa que eu já conhecia, eu já trabalhava lá, já tinha 10 anos, então o ambiente de trabalho em si já é um ambiente conhecido, os costumes dentro da empresa que são um pouco diferentes. Mas quando a gente chegou, tem toda a parte de adaptação da comida, do clima, da organização da casa, do dia a dia mesmo, toda a parte prática de creche, por exemplo. A empresa não dava auxílio para estudo com criança menor de 3 anos. Eles falaram para mim, você se vira. E foi muito difícil conseguir uma creche. Você foi para qual cidade exatamente? Clermont-Ferrand, no centro da França. Qual que é a maior cidade perto que alguém do Brasil conheça, talvez? Lyon. Ah, Lyon, tá bom. Lyon fica uma hora e meia, 2 horas daqui. Clermont fica bem no centro. E tudo de Clermont é entre 4 a 5 horas. 4 horas você tá em Paris, 4, 5 horas você tá na Itália, você tá em qualquer lugar, no máximo em 5 horas. A vantagem é que é bem no centro. E é uma cidade pequena. É uma grande cidade pequena, porque para quem vem do Rio de Janeiro, é uma cidade pequena, que é uma das coisas que a gente teve que se adaptar. Nada abre depois das 7 da noite. Domingo não tem nada aberto. Agora que alguns supermercados estão abrindo até meio-dia. Então, para quem vem numa cidade grande, que tudo funciona, final de semana, sábado, domingo, até muito tarde, durante a semana até muito tarde, tem um choque cultural grande aí. Isso foi o que você mais sentiu de diferença aí? Sim, a gente sentiu toda a parte de serviços, que, por exemplo, a parte dos horários. Se você entra numa loja faltando 10 minutos para fechar, a pessoa não te atende. Diz que está fechando. É engraçado, né? Que no Brasil a gente geralmente tem aquele negócio, até o último cliente, né? Então os caras têm que ficar lá dentro. E na Europa nem sempre é isso. Falta 10 minutos, eles estão fechando, as agências imobiliárias, nem todas funcionam sábado. Domingo, então, esquece. Se você quer procurar um apartamento domingo, você só vai ter segunda-feira para procurar. Domingo eles não abrem. A parte de serviço foi difícil da gente se adaptar, porque é cultural, é diferente. Eles prezam pelo bem-estar deles. Então, as imobiliárias não funcionam no domingo, as lojas fecham no horário que tem que fechar. E a parte da língua, para mim não teve problema, porque eu já falava francês, mas o meu marido teve um pouco de dificuldade no início. Ele foi trabalhar também? Não, por isso que eu falei que é uma decisão familiar, porque ele é advogado e para vir para cá ele continuou fazendo algumas coisas pro Brasil e trocou de ramo, né? Começou a estudar a parte de mercado financeiro para conseguir trabalhar em casa, porque se a família não decide junto, não dá certo. A diferença é grande, não tem apoio, não tem nenhuma família por perto, então a gente depende da gente mesmo. Essa é uma das dificuldades que a gente teve, porque a minha sogra veio, ficou um mês para ajudar a gente a se organizar, mas depois é por nossa conta. E você comentou que a empresa ela ajudou uma coisa com hospedagem, com alguma... Como é que foi isso? Sim. Eles te deram a casa ou eles te deram o dinheiro para achar a casa? Como é que funcionou esse início? No nosso caso específico, os expatriados que vêm do Brasil, porque como é uma empresa multinacional, você tem expatriado do mundo inteiro. Tem mais de 60 nacionalidades na empresa que eu trabalho. Os brasileiros que vêm para cá, você tem 2 opções. Ou a empresa te dá um apartamento mobiliado que tem tudo, tem talher, tem tudo dentro. Ou você aluga por fora. Quando a gente chegou, a gente tinha o direito a 1 mês de aluguel de carro, mais o apartamento mobiliado, mais a mudança que estava vindo do Brasil. Além disso, a gente tem direito a uma passagem por ano para voltar, mas na verdade eles dão dinheiro. Então você pode voltar se você quiser, senão você pode viajar por aqui. Legal. Pra gente foi uma boa, porque a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da França, da Europa, porque com criança pequena viajar 11 horas de voo é muito cansativo. É complicado, é. Pra voltar todo ano. A gente, em 5 anos, bastante? A gente voltou 2 vezes. Vocês viajaram bastante por aí? Conheceram bastante lugares? Sim, sim. A gente não conheceu tudo da França que a gente gostaria, mas conhecemos bastante lugares. Inclusive, eu escrevo pro plataforma corporativa Brasileiros pelo Mundo e eu falava de maternidade e de viagens também. Inclusive, foi por lá que eu encontrei o seu contato, porque achei bem interessante. É uma engenheira química, porque a gente geralmente
geralmente pegava pessoas de outras profissões, mas a gente nunca tinha visto uma engenheira até agora, se eu não me engano. Então foi bem legal. E você falou que você já falava o francês antes, né? Como que você aprendeu o francês, afinal? Eu aprendi pela empresa, porque como eu trabalho na empresa desde 2003, eu fui obrigada a aprender francês. Então não era a minha primeira vez na França, eu vim para a França em 2008 fazer uma formação de 4 meses. Depois eu voltei em 2010 para fazer uma formação de 2 meses. Em 2010 já veio a oportunidade da expatriação, mas já sabendo que só ia sair em 2014. Da primeira vez que eu vim em 2008, meu francês já melhorou muito. Como eu trabalhava com a França quase todos os dias, o francês, ele aperfeiçoa bastante. Acho que qualquer brasileiro, quando começa a falar francês, o francês diz, mas você não é daqui não, né? Mas eu sei que o meu francês melhorou. Mas quando a minha filha fala, se ela não escuta eu falando português com ela, ninguém diz que ela é brasileira, porque ela não tem sotaque. Ela tem sotaque falando português, não tem sotaque falando francês. Ela tá fazendo biquinho pra falar português agora? Ela tá aprendendo a ler, porque ela tem 7 anos. E a gente tá ensinando português pra ela em casa. Então, quando ela começa a ler, ela lê com sotaque francês. Nossa. Mamãe, eu quero comida, alguma coisa assim? Não, mas, por exemplo, brinquedo. Ela começa brin. Ah, tá. Quando ela reconhece, como ela fala português fluente, quando ela reconhece a palavra, ela muda. Mas que interessante. Pra quem fala francês, o R português é complicado, o LH, o NH. A gente fala português em casa, ela fala português fluente também. E, Lilian, como que foi a relação com o povo aí, com os franceses? Vocês tiveram dificuldades para se relacionar ou foi tranquilo fazer amizades? No trabalho, eu já conhecia muita gente. Podemos dizer que foi tranquilo, então eu já tinha alguns amigos de quando eu vim aqui das outras vezes, então eles deram um apoio bom. Tem uma rede de brasileiros grande aqui, do trabalho, fora do trabalho. Os franceses mesmo, fora do trabalho, a gente não conhece muita gente, porque como trabalha o dia todo, os vizinhos, a gente conhece 2 vizinhos, de ir na casa deles. E agora que a minha filha tá na escola, a gente conhece os pais das crianças. Mas fora isso, eu não sei também se é o ritmo da gente, a gente não fez. Mas do trabalho eu tenho grandes amigos franceses. Não só francês, tenho uma grande amiga italiana e um casal francês que é bastante amigo nosso. E aqueles estereótipos que existem no Brasil, né, sobre franceses serem um pouco mais nariz em pé, isso é verdade ou na sua experiência não? Não, na verdade eles mesmos falam, né, que os franceses são reclamões por natureza. Então, quando você acha esquisito alguma coisa, assim, mas é o jeito francês. É certo quando você não tá acostumado, não conhece o hábito deles, você estranha no início, porque, por exemplo, uma coisa que eu estranhei, mesmo a primeira vez que eu vim em 2008, o francês ele tem o hábito de, principalmente no trabalho, você chega, você tem que cumprimentar todo mundo. Você tem que dar bonjour pra todo mundo. Se você é uma pessoa que você não conhece, você dá bonjour com aperto de mão. Se a pessoa te dá intimidade, você já conhece, você já pode dar 2 beijinhos. Então você chegou, você tem que passar pela sala para dar bom dia para todo mundo. E quando você é novo, que você não conhece bem as pessoas, se por um acaso você esqueceu que já deu bom dia e vai dar de novo, eles tiram a mão e falam on se déjà vu. A gente já se falou hoje. Nossa. E no início eu achava, não só eu, como vários brasileiros, achavam isso super grosseiro. Mas não é, na verdade, é o jeito deles. E até mesmo eles esquecem. Quando você... Agora que que eu já tô acostumada, quando eu chego eu vou cumprimentar, às vezes a pessoa fala pra mim, a gente já se viu hoje? Ah, não, foi ontem. Eles mesmos às vezes esquecem. Mas pra quem nunca passou por isso, você vai dar a mão, a pessoa tira a mão na hora que você vai cumprimentar, acha um tanto quanto estranho. Eu particularmente não ia gostar desse negócio de dar oi um por um, não. Ah, mas tem. Se você chegar cedo, a vantagem é essa, porque as pessoas vêm na sua mesa falar com você. E eles também têm o hábito de tomar o café de manhã. Todo dia de manhã, num determinado horário, vai todo mundo tomar um café. Na empresa mesmo? Sim. Por exemplo, eu trabalho numa plataforma. Como a plataforma mudou e tem gente de setores diferentes, antes era sempre o mesmo horário. Agora, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, as pessoas estão em volta do café. É o momento que eles têm para bater papo e descontrair um pouco e tomar um café. E depois do almoço, a mesma coisa. Ou de tardinha, 4 horas da tarde, a mesma coisa. Ficam uns 10 minutinhos, 15 minutinhos tomando café. Tipo uma mini reunião informal, assim. Meio Brasil. Mas não fala... Às vezes fala de trabalho, às vezes não. É meio Brasil isso, não? Depende. Os franceses eles reclamavam muito quando eles iam pro Brasil que o brasileiro fala muito alto. Então,
Quando ia pro café, falava muito alto, parecia que tava numa boate. Então, você que não tá acostumado com francês, escuta isso, você acha que tá te ofendendo, né? Mas não tá. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E bom, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. O que você tem de legal para trazer pra gente aí da França, Fabrício? Cara, a França, eu sou apaixonado, pra falar a verdade. Eu adoro o país. Já visitei algumas vezes, quero voltar em breve. Uma coisa relacionada a isso da história do bonjour, que as pessoas dão bonjour quando chegam, que a Lilian comentou agora há pouco, foi a primeira vez que eu fui pra França, pra Paris. Eu tava passeando e já tinham me falado isso, que quando você entra numa loja, em qualquer loja, mercado, não importa, você dá bonjour pro vendedor, né, pra pessoa. Que é uma coisa no Brasil, geralmente você entra, dá uma olhada, se nada te interessa, você vai embora, fala tchau no máximo, né? Mas não tem essa obrigatoriedade tanto assim, né? Você fala se tiver no bom humor, mas não é uma coisa mal vista se você não falar. Já lá me falaram que era bem mal visto e eu, brasileiro, né, entrava nas coisas, dava uma olhada e aí eu ouvia pessoas, tipo, bonjour, assim, lá no fundo. Ai, caramba, putz, esqueci o bonjour. Aí eu falei, o cara vai me expulsar da loja agora, vai achar que eu sou mal educado. Então eu tive várias situações dessa que eu esquecia de dar o primeiro bonjour. Mas culturalmente, teve uma banda de pop rock francês que eu conheci quando eu era adolescente, na MTV ainda, naquele EMA, European Music Awards, que se chama Kyo, que era uma banda meio um pop rock, meio puxado, uma coisa até meio depresinha, assim, eu posso até dizer, mas ela era bem famosa na França uns 15 anos atrás, mais ou menos, que eu conheci na televisão, comecei a ver na internet e naquela época, 15 anos atrás, eu adorava. E um filme que é um dos meus filmes favoritos, é um filme francês que chama Le Prénom, que é o nome, né, o primeiro nome, se for traduzir literalmente, que é um filme, é como se fosse uma peça de teatro filmada, assim, eu acho até que era uma peça de teatro originalmente, que eles filmaram, só que é um formato filme mesmo, normalmente filme, que é basicamente pessoas conversando e um deles decide, ele vai ter um filho, ele decide que vai chamar o filho de Adolf, né, como Adolf Hitler. E aí fica todos os outros convencendo, ficando malucos, né, convencendo eles, não faça isso é um absurdo, e é muito engraçado, é uma comédia muito, muito boa, recomendo muito Le Prénom. Você tem algumas dicas também, Lilian? Depende se você vai com criança ou não. Na França tem muitos que eles chamam lugares insólitos pra dormir, então nós dormimos numa roulotte, que é como se fosse uma caravana de madeira, um vagão de madeira, tem casas em árvore, então se você quiser procurar um lugar diferente, você procura lugares insólitos, que vai dar vários lugares diferentões pra dormir, pra passear, etc. E na França tem cidades bem bonitas, como Carcassonne, que é uma cidade linda, que é uma cidade medieval. Tem muitas cidades medievais na França, não só na região do Vale do Loire, que tem castelos. Na região onde eu moro tem muitos castelos. Tem o Puy de Fou, que é considerado um dos maiores parques de atração da França, se não for do mundo. É um parque medieval muito legal. Se for com criança, tem que ir com criança um pouco mais velha, porque senão a criança não entende. Eu tava dando uma lida aqui antes da gente gravar, eu vi que a cidade que você mora aí, uma indústria muito forte é a indústria de pneus, é isso mesmo? É a cidade dos pneus. Olha só. Inclusive você falou que não pode falar muito do seu trabalho, mas você não trabalha com pneus não, né? Eu trabalho com pneus. E o que vocês costumam fazer aí no tempo livre de vocês na cidade? Quando vocês querem passear com a família, no fim de semana? O que vocês costumam fazer? Aqui perto a gente tem a vantagem de morar no centro, não tem praia, mas tem muitos lagos. Tem alguns lagos bem legais e você vai pro lago para passar o dia. Então, uma coisa que a gente aprendeu com os franceses, que no Rio, no Brasil, quando a gente leva a comida pros lugares, a gente diz que tá fazendo farofada, fica sendo farofeiro. Aqui não existe isso. Todo mundo leva. Então, um dos programas prediletos é fazer piquenique. Então, você leva todo o farnel e vai pros lagos, tem jardins super legais. No inverno, a gente tá perto de duas montanhas que tem neve, tem vários castelos e o francês gosta muito de caminhar. Então, tem vários lugares para fazer caminhada. Então, no outono, por exemplo, a gente nunca fez porque a gente não conhece, mas a gente conhece pessoas que vão na floresta procurar champignon. Nossa! É outro estilo de vida, porque aqui as pessoas falam
a época de plantar o tomate, que tá chovendo, então o tomate vai dar bastante esse ano. A cereja do quintal, que deu muito, que deu pouco. Que tem as amoras do vizinho, que você pode pegar. Ou as amoras do parquinho da escola. Então é diferente, é bem diferente. Aqui também a gente vai muito nas piscinas públicas. É uma cidade pequena, mas as cidades são muito perto uma das outras. Então você não anda, ao contrário do Rio de Janeiro, que é tudo longe. Aqui de uma cidade para outra, 30 quilômetros é considerado muito longe e você já passou por 3 ou 4 cidades se você andar 30 quilômetros. E tem várias piscinas públicas e as piscinas são ótimas. Tem piscina de ondas. Você paga para entrar, você pode passar o dia na piscina ou você paga um que eles chamam de abonnement durante o mês, se você quiser. Lilian, vamos agora falar sobre dinheiro. Pelo que você falou um pouco aí pra gente com toda a sua história, parece que você já tem uma carreira relativamente bem sólida, bem estruturada, já há alguns anos. E eu queria saber, como é que foi quando você se mudou do Rio aí pra França, a questão da qualidade de vida? Eu imagino que você tenha ido, talvez, pra ganhar um pouco mais do que você ganha aqui, ou não foi isso? Você foi pra ganhar a mesma coisa, só que a qualidade de vida valeu a pena? O que mudou? Quando a gente fala de expatriado, você não pode falar de ganhar mais ou ganhar menos. Se eu passar o dinheiro que eu ganho como expatriada, se eu passar para reais, eu ganho muito mais do que eu ganhava no Rio. Sim. Mas, na verdade, o salário ele foi adaptado para a gente conseguir viver. Então, para o custo de vida da França, com o custo que a gente tem de aluguel, de tudo, o salário é bom para viver aqui, para viver bem. Mas, por exemplo, se eu não fosse expatriada, se eu fosse funcionária local, eu ia ganhar bem menos do que eu ganho hoje. Porque a gente tem muitas ajudas. A gente tem uma ajuda de aluguel, tem ajuda de custo para fazer o ajuste do salário, eles pagam os impostos. Não quer dizer que ganha muito mais ou que consegue guardar dinheiro, porque o custo de vida é um pouco mais alto. Principalmente no início, que a gente não teve ajuda nenhuma com creche. As creches aqui são muito caras. O aluguel, o nosso apartamento ele é mobiliado. Então não é um apartamento da empresa, mas é um apartamento mobiliado. A gente paga 1.000 euros de aluguel com as cargas incluídas. Então, como se fosse 200 euros de carga, mais 800 euros de aluguel. Por um salário médio na França, que é em torno de 2.500, 2.500 a pessoa ganha muito bem. Uma pessoa sozinha, 1.000 euros é caro. Por uma família, nem tanto. Eu acho que quando a gente vem expatriado, eles fazem esse cálculo também, porque um deixa de trabalhar. Então, é uma pessoa que banca a família toda. No nosso caso, não, porque o meu marido tem passaporte português. Então, ele tem cidadania portuguesa. Então, ele continuou trabalhando. Ele não trabalhou aqui, mas se ele quisesse, ele poderia, mas ele continuou trabalhando para o Brasil. E como é que foi essa questão com a sua filha, né, de colocar ela na escola? Você falou que na creche primeiro, né, mas depois que ela já chegou na idade, né, dos 3 anos ou mais, vocês colocaram ela numa escola pública mesmo? E como é que funciona esse processo de colocar em escola pública? No nosso caso, uma das vantagens de vir expatriado por empresa é que a empresa dá todo o suporte da parte escolar. Mas se a gente não tivesse, as escolas públicas, você faz o cadastro na prefeitura e você entra na fila para a escola do bairro. Então, você não pode colocar em qualquer escola pública. Tem que colocar na escola, vai te dar as opções das escolas perto da sua casa, a não ser que seja uma escola particular. No caso da gente, a empresa fez um acordo com uma escola particular, porque tem uma escola internacional na cidade, mas essa escola internacional não tinha turma para, que eles chamam de tout petit session, para criança entre 2 anos e meio e 3 anos. Então, eles fizeram um acordo com uma outra escola, que é ela que estuda hoje, a Monange, e eles fizeram uma turma para expatriados. Então, a turma dela tinha... As turmas aqui costumam ter 28 alunos. A turma dela tinha 18 alunos, 12 estrangeiros. Então, ela entrou numa turma com 2 anos e meio, onde ela não falava nem francês nem português direito, onde a maioria também não falava. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 2 anos e meio quando ela entrou na escola. E aqui, para entrar na escola, tem que ser sem fraldas, mas como era uma turma bem pequena, eles aceitaram com fralda. Foi ótimo, porque tinha italiano, japonês, chinês, tinha romeno, polonês, americano. Foi o curso de francês para as crianças, porque nem as crianças falavam francês direito. E ela se adaptou bem ou foi difícil? Eu acho que foi tranquilo, porque quando a gente chegou, ela ia para creche, então ela começava a falar um pouco, ela misturava o francês
com português. Então, no início, como tinha muita criança estrangeira, né, então eu acho que para eles foi tranquilo. As crianças brincam, a linguagem deles é brincar. Então eles aprenderam junto e foi por esse motivo que a gente não colocou ela na escola internacional depois. A gente manteve ela na escola francesa, porque é uma escola pequena que ela se adaptou super bem. Então, por ser pequena, todo mundo se conhece, os grandes ajudam os pequenos. Eu acho que ela se adaptou bem. É claro que a gente estranha, até mesmo os pais estranham um pouco a parte da rigidez da escola francesa. Mas depois que você entra no sistema, você entende que o sistema das regras da escola são para ser seguidas, então a gente se adapta. Você vê como que os professores eles dominam a turma, 28 alunos, a professora domina tudo. Primeira vez que eu vi, eu fiquei abismada. As crianças têm um respeito pelos professores. Eu não sei como que eles conseguem, mas é incrível. Mas as regras são bem rígidas. Não pode. Falou que não. Eles dizem logo as regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu acho que no início ela confundia, ela não falava bem, a professora falava, ela tinha dificuldade de se expressar. Mas depois, ano passado, ela leu ela começou a ler, que é a aula que começa em setembro. Então, ela está na alfabetização, então ela começou a ler. E a professora fez um trabalho com as crianças para lerem para os pequenos. E a professora da turma dela anterior disse que ela estava lendo muito bem. Se não soubesse que ela era brasileira, não ia dizer que ela era brasileira. Agora, o problema é o contrário. Ela tem sotaque quando fala português. Aí, com isso, a gente treina em casa o português e o francês. Ainda mais porque a gente vai voltar, então ela tem que saber ler e escrever. E a gente deu para ela um canal do YouTube, para ela poder... Aí, ela lê os livros em português e francês para poder treinar. E como é que tá essa expectativa agora para voltar para o Brasil? Tá grande, eu acho assim, por enquanto a gente está começando a se organizar, a gente está um pouco preocupado, principalmente com a adaptação da Beatriz, porque ela passou mais tempo aqui do que no Brasil. Culturalmente tem muitas coisas diferentes. Aqui tem férias a cada 2 meses, a criança tem 2 semanas de férias, fora as férias de agosto, que são de 2 meses. Então a gente está trabalhando com ela bem essa parte do retorno, para ela não sentir tanto. Ela já sabe que ela vai voltar para o Brasil quando ela tiver 7 anos e meio. E fora isso, a gente está se organizando. A grande vantagem da volta é a parte da gente vai ter a família por perto, mas a gente vai perder um pouco na qualidade de vida. Porque aqui é tudo perto, não tem engarrafamento, é super tranquilo. A gente vai sair de uma cidade pequena e vai voltar para o Rio de Janeiro, uma grande cidade. Okay, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! Mas, Lilian, agora é a hora do perrengue, que eu quero que você conte pra gente algumas histórias engraçadas, seja gafe, mico, ou histórias engraçadas em geral que aconteceram com vocês nesse tempo aí na França, que vocês se lembrem. Do início, quando eu ia dar o bom dia, que as pessoas tiravam a mão e eu ficava meio assim. E o que acontece até hoje, a parte do sotaque, porque às vezes as pessoas não me entendem. Então você vai na padaria, você pede alguma coisa, quando você termina de pedir, a pessoa fala. Quando você não entende o que é, que ela perguntando se você quer mais alguma coisa. Você fica parada na frente da pessoa sem entender a menor ideia do que ela tá falando. E no início é muito complicado, porque a gente não consegue se comunicar direito. Quando eu vim pra cá, eu já tinha 5 anos de francês, mas essas pequenas coisas a gente não consegue se comunicar. Algo da sua filha, talvez? Quando ela era pequena, ela chegou em casa falando uma palavra que eu não tinha a menor ideia do que era. Ela falava e ria. Ela falava cacabudan e ria. Ela tinha 3 anos. Ela falava e ria, falava e ria. E a gente não tinha a menor ideia do que era. Então eu fui na escola, perguntei para as moças que tomam conta das crianças. Elas riram, falaram que é coisa de criança. Tá bom. Eu perguntei para a professora e ela estava do meu lado. A professora olhou para ela, séria, falou: na minha sala essa palavra não entra. Eu falei: recado dado. Se a professora falou que a palavra não entra, significa que é palavrão, não pode falar. Uhum. E realmente, cacabudan é cocô linguiça. Para as crianças, isso é o maior palavrão que existe. Cocô linguiça? É o maior palavrão que existe. A criança pequena, que se você falar para ela assim, você pode falar palavrão, ela vai falar cacabudan. Eu vou adicionar isso no vocabulário agora. Mas é criança pequena assim, qualquer coisa, não sei, pelo menos a minha filha, quando era pequenininha, qualquer coisa relacionada a cocô, ela achava engraçado. Ah, mas é engraçado, e porque eu li, tem um livro que chama Crianças Francesas Não Fazem Manha, e no início tem o glossário, e o cacabudan tá lá. Engraçado. E pra eles é realmente palavrão, eles não podem falar.
Bom, Lilian, muito obrigado aí pelo seu tempo, por contar um pouquinho aí da sua história e da sua vida. E Obrigada a vocês. Você quer divulgar algum contato seu, algum blog, sei lá, alguma coisa assim ou não? Eu posso divulgar o canal da minha filha. Claro. Claro, vamos colocar aí. O Brasileiras pelo Mundo também. O canal do YouTube chama Bia Aventuras. A gente lançou tem 2 semanas. Ela ganhou de presente de aniversário pra poder treinar o português e o francês. Todo mundo aí que tá ouvindo esse podcast vai seguir o canal da filha da Lilian, hein? Dá uns milhares de inscritos de presente pra ela. Sim, esse é legal. E o Brasileiras pelo Mundo também, porque ajudou bastante. Quando eu cheguei aqui, tinha uma amiga minha que escrevia, que me chamou. É super legal, porque você conhece pessoas de vários lugares. É uma experiência bem boa de escrever pra plataforma. Vou deixar o link aí na descrição do episódio. Pessoal, por hoje é isso. Hoje a gente foi pra França pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado dos Mon Amour e tudo mais. E muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho lá no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa, a língua francesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Como vocês viram que a Lilian falou durante o episódio que ela tinha que falar tanto inglês quanto francês pra trabalhar nessa multinacional que ela trabalhava no Rio de Janeiro. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, como sempre, da alura.com.br, que tem mais de 250 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business. Tem curso de como você criar o seu próprio currículo para você mandar para vagas de trabalho no exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.